Olá a todos que estão em busca de conhecer mais sobre as disciplinas do IMD. Meu nome é Leonardo, sou estudante do primeiro período de TI e hoje estou com meu colega, Carlos. Bom, eu sou o Carlos e eu também sou estudante do primeiro período de BTI e hoje nós vamos para mais um podcast do Portal das Disciplinas do IMD e hoje nós vamos falar sobre fundamentos da matemática para a computação 1 e para isso a gente trouxe aqui o professor Anderson, que é um especialista e também docente do IMD. E é isso, professor Anderson, se apresente aí para o pessoal. Eu sou Anderson, Seja bem-vindo, professor da disciplina. Quer dizer, na verdade já dei a disciplina FMC1, bem como boa parte das outras disciplinas de matemática para bacharelado de tecnologia de informação, dou algumas também de tecnologia, de inovação tecnológica e outras também do curso de ciência da computação. Estou aqui no IMD dando aula no BTI desde 2013, desde o início. Faz um tempinho. Professor, fale um pouco mais sobre fundamentos da matemática para a computação 1, que ela abrange e os principais tópicos abordados. Ok. Bem, fundamentos matemáticos para a computação 1, ele é dedicado especialmente à parte de teoria dos números. Tá? Tem uma parte de conteúdo transversal, como tem FMC1 e FMC2, que basicamente aprofunda o que vocês viram em geometria euclidiana, né? Não o conteúdo de geometria euclidiana, mas a parte de técnicas de demonstração. Sim. Né? Então, de conteúdo transversal, a gente aprende a parte de ler e escrever matemática, ou seja, a linguagem matemática, e estratégias básicas de demonstração e argumentação. Essa parte do conteúdo continua com o FMC1, porque a gente imagina que até FMC2 isso tem que estar muito bem internalizado e compreendido pelo aluno. Então, de maneira construtiva, começa com geometria euclidiana, alguns professores fazem também com matemática elementar, né? E a gente continua aprendendo e melhorando, aprimorando esse conhecimento em FMC1 e depois também em FMC2. E a parte de teoria dos números, que é a grande parte aí do conteúdo da disciplina, a gente começa, na verdade, com sistemas de numeração, saber como é que representa números no sistema de base 2, o binário, base decimal, hexadecimal, ou seja, algumas bases que são utilizadas pelo computador, né? E aí entra na parte de da relação de divisibilidade, tá? Números primos e aritmética modular. Com esse conteúdo, a gente consegue ver bastante aplicação desse conteúdo como um todo, ou seja, várias aplicações desse conteúdo, inclusive chegando numa última aplicação de criptografia RSA, certo? Você entende como é que funciona, tudo isso é baseado na parte de aritmética modular, as técnicas, o teorema de Fermat, a generalização, que é o teorema de Euler, ou seja, a aplicação desse conteúdo em si para você fazer a criptografia que é bastante utilizada hoje em dia, que é a criptografia RSA, com chaves públicas e uma criptografia de chave pública, né? Que tem chave pública e chave privada. Uhum. E ao fim ainda tem técnicas de contagem, que na minha época tinha essa parte no ensino médio, e aí a gente aprofunda um pouco mais. A parte de combinação, arranjo, permutação, ainda tem? Tem. Análise combinatória. E tem uma parte também de relações de recorrência, tá? Geralmente a gente trabalha com relações de recorrência de primeiro e segundo grau e como resolver essas recorrências, porque é um conteúdo que vocês vão precisar em algoritmos. Então, o FMC1 dá uma mistureba de ME com GE, com análise combinatória e mais algumas coisas muito específicas da área de computação e junta tudo de uma vez. A gente poderia dizer que ela vê a parte de teoria dos números, certo? Sobre o contexto dos números naturais e inteiros. E que tem esse conteúdo transversal, realmente, como tem em GE e ME. E adicionado um pouco também, realmente, de contagem, vai para o aluno de contagem. Essa foi como foi pensada e outras disciplinas foram criadas juntas. Tinha ainda, no começo, uma parte de ver como se representava esses números
do próprio computador, que era o padrão I3E754. Só que isso ficou, como já se dava e já estava na ementa do curso de arquitetura de computadores, a gente achou por bem não ficar repetindo, né? Então ficou específico para o curso de arquitetura. E aí a gente ficou só com a parte de sistemas de numeração mesmo, e teoria dos números, contagem, um pouquinho de relação de recorrência. Professor, o senhor também é professor da disciplina de geometria euclidiana, e eu acredito que, não só para mim, como também para outros alunos, essa disciplina de geometria euclidiana e de matemática elementar, ela pode ser um pouco de quebra de paradigma, no sentido que o senhor falou de demonstrações, de teoria dos números, de ler e escrever matemática. O senhor acha que isso pode causar alguma dificuldade, tanto para nós calouros, ou para pessoas que estão ingressando agora no curso, nessa matéria, tipo essa quebra de paradigma? A gente pensou, inclusive, em fazer uma disciplina anterior à FMC1 como GE por causa disso. Então, como a dificuldade do aluno, além do conteúdo, era a dificuldade dessa quebra de paradigma que você citou, a gente achou por bem fazer uma disciplina anterior para que houvesse uma maior compreensão de como construir argumentações, como tirar da cabeça e colocar no papel um pensamento estruturado, né? E válido, claro. Então, para diminuir um pouco essa dificuldade, a gente trouxe isso para uma disciplina que você pudesse desenhar para entender o que você está imaginando, né? E assim, a gente acha que tem percebido que ameniza a dificuldade em FMC1. Aí acaba que você fica mais dedicado mesmo em consolidar esse conhecimento, aprimorá-lo e aprender a aplicá-lo no conteúdo de teoria dos números. O senhor parece um pouco empolgado quando fala dessa disciplina, o senhor gosta de ministrar ela, e assim, quando o senhor está ministrando ela, quais são as dificuldades, tanto suas quanto dos alunos, no modo geral? É verdade? Você disse que parece empolgado? Parece. Coisa boa isso. Parece empolgado. Tá ótimo. Não, eu gosto de FMC, como todas as disciplinas de matemática que envolvem essa parte, ou seja, essa parte de matemática aplicada à computação, eu gosto de lecioná-las. Eu sou muito feliz no que eu faço, né? Na parte tanto de ensino quanto de pesquisa. E como na minha pesquisa também em matemática aplicada à computação, acabo não é exatamente esse conteúdo que eu trabalho na pesquisa, mas é demonstração de teoremas também, né? Então, fico contente aí de estar ministrando também disciplinas como essa. E as dificuldades dos alunos, como que são? Olha, eu acho que continua sendo um pouco dessa parte de você compreender, fica amenizado, como a gente comentou, mas fica ainda uma dificuldade, essa parte de colocar no papel o seu pensamento estruturado, né? E especialmente, ou seja, a parte de escrever matemática. Vocês já sabem bem melhor quando vem da disciplina de geometria euclidiana, mas ainda tem uma... É como a gente comentou, que não é algo que se amadurece de uma hora para outra. É algo que precisa de mais tempo, de maneira construtiva, para você chegar e ter a habilidade e a competência de ler e escrever bem essa linguagem matemática, né? Por isso que eu pegava tanto no pé quando vocês não colocavam uma barrinha em cima, e isso era diferente de você ter ou não a barrinha em cima de duas letras, o que significava as duas letras, se era maiúsculo, se era minúsculo, essas diferenças de notações, diferenças que vão causar impacto, porque a gente está denotando de uma maneira ou de outra, e isso muda a sua leitura dentro de um texto matemático. Então, você precisa compreender melhor essas questões. Fica muito mais fácil, fundamentos matemáticos para computação 1, porque já veio de geometria euclidiana, mas eu acho que ainda tem um resquíciozinho aí de aprimoramento para melhorar. E a parte, eu acho que também na parte de relações de recorrência. Fica um pouco... É um conteúdo que eu imagino que os alunos não viram nunca anteriormente, diferente de divisibilidade, você já tem um conceito, Sim. Quando a gente fala intuitivamente, já imagina o que é, né? Números primos também vocês já viram, mas quando fala em relação de recorrência e de equação característica, que é a forma de resolver essa relação de recorrência, vocês talvez não tenham tido, ninguém tenha tido a experiência anterior.
Então, esse conteúdo em específico, eu acho que os alunos têm mais dificuldade mesmo. Bom, professor, o senhor já falou um pouco dos pré-requisitos acadêmicos, intelectuais para cursar essa matéria, mas eu queria saber mais da questão da maturidade do aluno. O que o senhor espera de maturidade já desenvolvida para o aluno para conseguir cursar essa matéria com êxito? Olha, só em ela sair do primeiro semestre já é uma boa diferença, porque o aluno que entra, estou falando de uma maneira geral, né? Com certeza vários porcentos aí, que eu não sei quanto, mas uma parte relativa desse alunado que entra, ele não entra compreendendo bem como funciona a universidade. Muitos ainda têm aquele jeito de achar, assim, a continuidade de um colégio, né? Então, a forma de compreender, se organizar para estudar individualmente ou em grupo e trabalhar isso, ou seja, estar pronto e apto, saber como é que funciona a universidade com relação às resoluções, se pode ou não fazer uma prova, quando pode, se faltou, ou seja, todas essas questões já são, a maior parte aprendeu no primeiro semestre. Então, essa é uma grande vantagem já que eu vejo. Só por não ser uma disciplina do primeiro semestre, eu já tenho uma experiência de como é estudar em uma universidade e ir para a FMC1. Então, ele vai ser um aluno que, dessa perspectiva, ele já entende melhor e se organiza melhor para estudar. Então, basicamente, eu acho que esse é o primordial mesmo, você saber se organizar seu tempo para estudar a disciplina. Afinal, é uma disciplina de 90 horas, né? E tem muito mais conteúdo, por exemplo, do que geometria euclidiana, que foi a que vocês foram alunos. Bem mais pesado. Tem bastante mais conteúdo, então o aluno precisa se organizar ainda mais. Se bem que quando é só 2 horas por semana, às vezes ele fica mais difícil se organizar, porque ele acha que é pouquinho, né? Verdade. Também tem isso. E aí, então, ela acaba sendo melhor por ser um pouco mais para frente, o aluno já está um pouco mais maduro, né? Assim, já apanhou um pouco, já se ligou como é a universidade. Então, passa a ser um pouco mais tranquilo. Parece bom. Parece bom. E aí, assim, o que o senhor gostaria de dizer assim, para as pessoas que vai renovar a matrícula agora e aí apareceu o FMC1 com o professor Anderson? O que o senhor diria para alguém que quer pagar a matéria com você? Que venha se divertir com a gente. Aprendendo sobre teoria dos números, técnicas de contagem, sistema de numeração e a parte de relações de recorrência. Assim, eu tento ser muito impacto com a dificuldade do aprendizado de cada aluno. E eu penso também que, mesmo aqueles que não têm uma boa base, eu tenho que dar munição suficiente e meios para que ele atinja o conhecimento esperado para quem concluir a disciplina bem, né? Passando bem pela disciplina. E vocês, o que acharam? Acha que é isso mesmo? É isso que o aluno deve esperar quando se matricula em uma disciplina comigo? Rapaz, ter pago uma matéria com o professor Anderson foi muito bom. Realmente, como ele disse, ele tem essa acessibilidade de te envolver na disciplina sabendo o básico, até te levar ao mais avançado, e com ele, não acredito que FMC1 bem de longe, mas não é aquela disciplina que você pode pagar de forma desleixada, ele é um professor que cobra bastante, mas que é muito bom. Eu realmente gostei de ter pago já com o senhor, aprendi muito, principalmente as formas de demonstração e a resolução de questões, embora as provas tenham desandado um pouco, mas foi realmente uma disciplina legal de se pagar e realmente teria interesse no meu particular em pagar com a FMC. Legal, e já passou, viu, né? Não tá procurando. Não, já passei. Eu também já passei. E assim, para falar um pouquinho, falando de mim pessoalmente, acho que alguns calouros que chegam aqui também já tiveram algum contato com questão de lógica que a gente aprende na disciplina de geometria euclidiana, só que eu gostei de ver com uma nova roupagem. Tipo, eu sabia geometria, eu sabia lógica, só que eu nunca tinha aplicado lógica na geometria.
E acho que isso, tipo, foi uma quebra de paradigma para mim, que eu tive que me adaptar, tive que aprender. E como o Léo falou, da questão da acessibilidade, de deixar a gente aprender mesmo, de tirar muitas dúvidas, eu acho que me ajudou muito com o professor Anderson. E por isso, se ele for o professor de FMC1, eu com certeza vou buscar pagar com ele também. Maravilha. É melhor pagar com um conhecido do que com um desconhecido. E assim, a nossa experiência foi boa com o professor Anderson, é algo que a gente realmente se sente bem, eu diria. Bom, pois é isso, pessoal. Professor Anderson, muito obrigado pela sua presença. Eu acredito que tenha sido uma conversa muito frutuosa para nós e para os calouros e possíveis ingressantes no IMD. E é isso. Se quiser falar alguma coisa para concluir. Não, só agradecer o interesse também de vocês terem me procurado para saber um pouco mais da disciplina. E fico feliz de estar aqui falando um pouco mais e passando o meu conhecimento um pouquinho O mais. prazer é nosso, professor. E pessoal, aqui no portal da disciplina do IMD vocês conseguem ver outras disciplinas também, até mesmo outros professores com essa disciplina. E é isso. Até breve.